O milionário, dono da empresa, se disfarçou e encontrou a faxineira estudando no estacionamento da empresa com a luz do celular. E o que acontece depois muda sua vida. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. O ar frio da madrugada me cortava o rosto, um contraste brutal com o calor abafado do meu escritório. Ali, no escuro do estacionamento, eu não era Victor Meirelles, o dono de uma das maiores fabricantes de calçados do país. Eu era apenas Antônio, um segurança novato, vestindo um uniforme mal ajustado e sentindo o peso de uma desconfiança que não era minha. A gola da camisa de poliéster pinicava meu pescoço, e a cada passo que eu dava entre os carros silenciosos, uma raiva surda crescia dentro de mim. Raiva de estar ali, perdendo meu tempo por causa de uma fofoca. Ela fica até tarde, senhor Meirelles, sozinha. É estranho. A voz de Jonas, meu gerente de logística, ecoava na minha mente. Ele tinha me procurado no fim da tarde, o rosto contorcido numa máscara de falsa preocupação. O pessoal do turno da noite comenta que ela pode estar, sabe, desviando material ou fazendo algo que não deve nas dependências da empresa. Eu conhecia Jonas. Eficiente, mas com um veneno na língua. Um homem que via a vida como uma competição e não suportava perder. Ele tinha o hábito de minar os outros para se sentir maior, e eu já o tinha visto em ação. Mas a segurança da empresa era uma prioridade, e a acusação, por mais vaga que fosse, precisava ser investigada, principalmente quando o alvo era a encarregada da limpeza noturna, a única com acesso a quase todos os setores depois que o sol se punha. Sabrina. Eu mal sabia quem era ela, apenas um nome numa folha de pagamento. E por que você se preocupa tanto com isso, Jonas? Eu tinha perguntado, recostando-me na minha cadeira de couro, observando-o por cima dos meus óculos. Ele hesitou por um instante, o que já foi uma bandeira vermelha. Apenas zelo pelo patrimônio da empresa, senhor. E, bem, eu tentei conversar com ela, ser amigável. Ela é muito arredia, defensiva, e isso só aumentou minha suspeita. Agora, no silêncio do pátio, a palavra arredia soava diferente. Eu tinha a sensação de que a história de Jonas era mal contada. Ele estava omitindo algo. Tentei ser amigável. Que tipo de amizade ele estava procurando? Meu instinto me dizia que aquilo era pessoal, mas meu dever como dono me forçava a agir. Por isso, em vez de acionar a equipe de segurança e criar um alarde, decidi ver com os meus próprios olhos. Peguei um uniforme reserva no armário da vigilância, um boné que escondia boa parte do meu rosto e saí para a noite. E lá estava ela. No canto mais distante do estacionamento, perto do muro que separava a fábrica da rua escura, era apenas uma silhueta recortada contra a luz fraca de um poste solitário. A princípio, não consegui ver o que ela fazia. Estava encurvada sobre algo, a cabeça baixa e imóvel. O cenário parecia confirmar as suspeitas de Jonas. Por que alguém ficaria ali, no frio, no meio da madrugada? Comecei a andar na direção dela, minhas botas de segurança fazendo um barulho surdo no asfalto. Cada passo alimentava um roteiro diferente na minha cabeça. Estaria ela passando uma caixa de sapatos caros por cima do muro para um cúmplice? Estaria vandalizando a propriedade? A adrenalina começou a subir, misturada com uma decepção amarga. Eu gostava de acreditar que tratava meus funcionários bem, que criava um ambiente de confiança. Uma traição, por menor que fosse, sempre me feria no pessoal. Jonas tinha plantado a semente da dúvida com habilidade. Ela pediu para trocar de turno, queria a noite, disse que era melhor para ela, mas quem em sã consciência pede para trabalhar na madrugada se não tiver um segundo interesse? Ele havia dito com aquele tom de quem compartilha um segredo terrível. Eu a vi perto do depósito de amostras, olhando. Demorou demais ali. Eu estava a uns 30 metros dela quando um pequeno ponto de luz se acendeu em suas mãos. Um celular. A luz iluminou seu rosto por baixo, criando sombras que me impediram de ver sua expressão. Ela olhou para a tela, depois para o que quer que estivesse em seu colo e de volta para a tela. O movimento era repetitivo, focado, concentrado.
Não parecia o comportamento de uma ladra esperando o momento certo para agir. Ladrões são ariscos, olham para os lados, nervosos. Ela estava completamente absorta. Meu coração, antes acelerado pela suspeita, começou a bater num ritmo diferente, um ritmo de curiosidade. A raiva que eu sentia por estar ali começou a se transformar em algo novo, uma intriga que eu não esperava. Jonas queria que eu a visse como uma ameaça, uma funcionária desleal, mas a mulher sentada no chão de cimento, sob a luz solitária de um poste e a tela de um celular, não parecia nada disso. Ela parecia cansada, determinada, sozinha. Apertei a mão no cacetete de borracha preso ao meu cinto. Era parte do disfarce, mas seu peso pareceu ridículo naquele momento. Eu não estava ali para intimidar ninguém. Eu estava ali para descobrir a verdade. E a verdade, eu começava a suspeitar, era muito mais complexa do que a vingança mesquinha de um gerente rejeitado. Respirei fundo, o ar gelado enchendo meus pulmões, e continuei a caminhar, agora mais devagar, mais silencioso, sem saber que aquela caminhada de poucos metros estava prestes a mudar o rumo da minha vida inteira. Eu estava a menos de 10 metros quando ela finalmente me notou. Levantou a cabeça de repente, os olhos arregalados como os de um cervo pego pelos faróis de um carro. A luz do celular se apagou no mesmo instante, mergulhando seu rosto de volta na penumbra, mas não antes que eu pudesse ver o pânico em seus traços. Ela se encolheu, puxando o que quer que estivesse em seu colo para junto do peito, como se quisesse proteger um tesouro. "Boa noite", eu disse, tentando manter a voz neutra, com um sotaque carregado de um segurança do interior, algo que eu tinha praticado brevemente no espelho do banheiro. "Tá tudo bem por aqui?" Ela não respondeu. Apenas me encarou, a respiração presa na garganta. O silêncio se estendeu, pesado e desconfortável. Eu podia sentir o medo emanando dela e isso me causou uma pontada de culpa. Eu era o intruso ali, o predador. "Senhora, tô perguntando se tá tudo bem. É tarde? Não deveria estar aqui no estacionamento." Eu já tô de saída." A voz dela saiu trêmula, pouco mais que um sussurro. Ela começou a se levantar, desajeitada, tentando juntar suas coisas no escuro. "Só tava descansando um pouco antes de ir para casa." A desculpa era fraca e nós dois sabíamos disso. Ninguém descansa no chão frio de um estacionamento no meio da madrugada. A mentira dela, tão óbvia, só aumentou minha convicção de que a história de Jonas era uma farsa. Uma ladra teria uma desculpa melhor, mais ensaiada. Uma sabotadora não ficaria paralisada de medo. A reação dela era de alguém que foi pego fazendo algo que não queria que ninguém soubesse. Algo pessoal. "Descansa lá dentro no refeitório, é mais seguro", eu disse, apontando com o queixo para o prédio. Minha intenção era ser prestativo, mas a ordem implícita na minha voz a fez ficar ainda mais tensa. Não precisa. Eu já terminei meu turno. Eu tô indo embora." Ela se apressou. Mas na pressa, algo caiu de seu colo e deslizou pelo asfalto, parando a centímetros da minha bota. Um livro. Um livro grosso, de capa dura, com o título em letras douradas que brilharam sobre a luz do poste, Princípios de Administração Financeira. Ficamos os dois parados olhando para o livro no chão entre nós. Era como se uma peça de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava montando acabasse de se encaixar. O celular, o livro, a concentração. Não era desvio de material. Não era um encontro ilícito. Era estudo. Inclinei-me e peguei o livro. Estava pesado. As páginas marcadas com dezenas de anotações e post-its coloridos. Abri em uma página aleatória. Fluxo de caixa. Ponto de equilíbrio. Alavancagem operacional. Termos que eu conhecia como a palma da minha mão, mas que pareciam pertencer a um universo diferente daquele estacionamento frio e da mulher assustada à minha frente. "Isso é seu?" perguntei, a voz já perdendo o disfarce, soando mais como a minha própria. Ela apenas assentiu, os olhos fixos no livro em minhas mãos. O medo em seu rosto estava dando lugar a uma vergonha profunda, como se eu tivesse descoberto o seu segredo mais íntimo. Desculpe,
Eu não deveria... Ela gaguejou, estendendo a mão para pegar o livro de volta. Eu sei que não é lugar para isso. É que em casa é complicado. O único lugar silencioso que eu encontro é aqui. Complicado como? A pergunta saiu antes que eu pudesse me conter. A curiosidade tinha vencido completamente o personagem do segurança Antônio. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Parecia estar travando uma batalha interna, decidindo se confiava ou não naquele estranho de uniforme. Eu tenho uma filha, pequena, e meu apartamento tem uma parede só me separando dos vizinhos que gostam de música alta. Aqui é o único lugar onde consigo me concentrar de verdade. A imagem dela, sentada no chão, usando a luz do celular para decifrar planilhas e teorias de gestão, me atingiu com uma força inesperada. A dedicação, o sacrifício, tudo aquilo para ler um livro que a maioria dos meus funcionários do escritório considerava uma tortura. Você faz faculdade? Perguntei, entregando-lhe o livro. Administração. Ela confirmou, abraçando o livro contra o peito como um escudo. Estou no 4º semestre, mas, por favor, não comente nada com ninguém, principalmente com o Sr. Jonas. Eu não quero causar problemas. O nome dele, saindo da boca dela, foi como um choque. Então ela sabia que ele estava de olho nela. A menção ao seu nome confirmou todas as minhas suspeitas. Aquele não era um zelo pela empresa, era perseguição. Por que ele não pode saber? Testei, querendo ouvir a versão dela. Ela desviou o olhar, mordendo o lábio inferior. Parecia estar travando uma batalha interna, decidindo se confiava ou não naquele estranho de uniforme. Ele não gosta de mim. Desde que eu disse não a um convite dele para sair. Ele vive procurando um motivo para me prejudicar. Se ele souber que estou estudando, vai dizer que eu estou negligenciando meu trabalho, que eu estou usando o tempo da empresa para benefício próprio. Ele vai inventar alguma coisa. A raiva que eu sentia antes, a raiva por estar ali, voltou com força total. Mas agora ela tinha um alvo claro. Não era Sabrina. Era Jonas. A manipulação, a mentira, o abuso de poder para satisfazer um ego ferido, tudo se encaixou. Ele não queria protegê-la. Ele a queria. E como não pôde tê-la, decidiu destruí-la. E pior de tudo, tentou me usar como sua arma. Ele não vai fazer nada, disse eu, a voz firme, a autoridade de Vitor Meirelles vazando através do disfarce de Antônio. Ela me olhou confusa. Quem era aquele segurança que falava com tanta certeza? Quem era aquele homem que parecia entender tudo sem que ela precisasse explicar? Eu vi as perguntas nos olhos dela, mas não podia respondê-las. Ainda não. Vá para casa, Sabrina, disse eu, usando o nome dela pela primeira vez. Ela se assustou por eu saber. Descanse. E amanhã, continue estudando. Você está no caminho certo. Ela ficou me olhando, uma mistura de medo e gratidão em seu rosto, antes de finalmente juntar suas coisas e caminhar em direção à saída, olhando para trás uma última vez, como para ter certeza de que eu era real. Eu a observei ir embora, o livro de administração prensado contra o corpo. E ali, sozinho no estacionamento, eu sabia que a noite estava longe de acabar. Jonas não fazia ideia da tempestade que ele acabou de criar. E eu mal podia esperar para que o dia amanhecesse. Eu mal dormi naquela noite. A imagem de Sabrina, encolhida no chão frio, não saía da minha cabeça. Não era pena o que eu sentia. Era admiração. E uma fúria gelada, calculista, que se assentou no fundo do meu estômago. Jonas tinha cruzado uma linha perigosa. Ele não apenas assediou uma colega e mentiu para seu superior, mas também tentou apagar a chama de alguém que lutava com todas as forças para construir um futuro melhor. Ele tentou usar a estrutura da minha empresa para esmagar a esperança de uma pessoa, e isso eu não podia perdoar. Cheguei à empresa antes que o sol nascesse. O cheiro de café fresco e o silêncio dos corredores vazios eram meu santuário.
Sentei-me em minha cadeira, o couro frio contra as minhas costas, e olhei para a cidade que despertava lá fora. Eu não era um homem de impulsos. Cada decisão que eu tomava era pesada e medida. Mas, naquele dia, eu tinha uma clareza de propósito que não sentia há anos. Às 9 em ponto, pedi à minha secretária, a dona Elvira, que chamasse Jonas à minha sala. Imediatamente, por favor, eu disse, com uma calma que a surpreendeu. Jonas entrou 5 minutos depois, um sorriso presunçoso no rosto. Ele provavelmente achava que eu o tinha chamado para parabenizá-lo pelo seu zelo e para lhe contar sobre a demissão da faxineira problemática. Senhor Meirelles, bom dia. Mandou me chamar? Ele disse, ajeitando a gravata. Sente-se, Jonas. Apontei para a cadeira à frente da minha mesa. Meu tom era desprovido de qualquer emoção. Ele se sentou, o sorriso vacilando um pouco diante da minha frieza. Então, alguma notícia sobre o nosso pequeno problema noturno? Ele perguntou, tentando soar casual. Inclinei-me para a frente, apoiando os cotovelos na mesa e entrelaçando os dedos. Fixei meu olhar no dele. Sim, Jonas. Eu investiguei o problema pessoalmente e descobri que o problema é muito maior do que você imaginava. A confusão tomou conta do rosto dele. Como assim, senhor? Ela foi pega em flagrante? O único flagrante que eu vi foi um de dedicação impressionante. E também vi um flagrante de calúnia, assédio e manipulação, coisas que eu não tolero na minha empresa. O rosto dele empalideceu. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ele sabia que tinha sido descoberto. Você usou sua posição para perseguir uma funcionária que rejeitou suas investidas. Continuei. A voz ainda baixa, mas cortante. Você mentiu para mim, o dono da empresa, tentando me usar como ferramenta para sua vingança mesquinha. Você achou que eu era um idiota, Jonas? Não, senhor. Eu juro, foi mal entendido. Eu só estava preocupado com... Ele começou a gaguejar, o desespero tomando conta. Preocupado com o quê? Que ela estivesse estudando para ser mais do que você jamais será? Preocupado que, enquanto você gasta seu tempo tramando contra os outros, ela usa cada minuto livre para construir uma vida melhor para ela e para a filha dela? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Jonas me olhava, derrotado. A máscara de gerente eficiente tinha caído, revelando o homem pequeno e invejoso por baixo. Arrume suas coisas, eu disse. Finalmente. O RH já está preparando sua rescisão. Você tem 1 hora para deixar este prédio. E se eu ouvir o seu nome associado a qualquer tipo de problema para Sabrina, pode ter certeza de que o mundo se tornará um lugar muito pequeno para você. Ele se levantou, trêmulo, e saiu da minha sala sem dizer mais uma palavra. Eu observei a porta se fechar atrás dele e respirei fundo. A primeira parte estava feita, a justiça tinha sido servida. Agora, faltava a parte mais importante. Dona Elvira, chamei pelo interfone. Por favor, localize a funcionária Sabrina, da equipe de limpeza noturna. Peça que ela venha à minha sala, assim que possível. Houve uma pausa do outro lado da linha. A faxineira, senhor? Exatamente. E, por favor, seja gentil. Meia hora depois, bateram timidamente à minha porta. Sabrina entrou, vestindo o uniforme azul da empresa, a cabeça baixa, as mãos torcendo o pano de um avental que ela segurava. Ela parecia ainda mais assustada do que na noite anterior. Provavelmente, em toda a sua vida, nunca tinha sido chamada à sala do presidente. Para ela, aquilo só podia significar uma coisa: demissão. Senhorita Sabrina, por favor, entre. Sente-se, eu disse, com a voz mais suave que consegui. Ela se aproximou hesitante e sentou-se na beirada da mesma cadeira que Jonas ocupara. Ela não olhava para mim. Seus olhos estavam fixos em um ponto qualquer do tapete caro. Eu peço desculpas por ontem à noite, senhor. Ela começou, a voz embargada. Eu sei que não devia estar lá. Se for por isso que o senhor me chamou, eu entendo. Eu só peço que o senhor não...
Não me demita por justa causa, eu preciso do meu acerto para... Sabrina, eu a interrompi. Ela se calou, encolhendo-se na cadeira. Olhe para mim. Lentamente, ela levantou o rosto. Seus olhos se arregalaram, primeiro em confusão, depois em choque, quando ela finalmente me reconheceu. A boca dela se abriu ligeiramente. Ela estava olhando não para o dono da empresa, mas para Antônio, o segurança da noite passada. Você... Ela sussurrou incrédula. Sim, era eu ontem à noite, confirmei. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Peço desculpas se a assustei. Ela não conseguia formular uma frase, apenas me encarava, tentando processar a situação surreal. O segurança e o dono da empresa eram a mesma pessoa. Jonas não trabalha mais conosco, informei. O que ele fez foi inaceitável. E o que eu vi você fazendo ontem à noite, Sabrina, foi uma das coisas mais admiráveis que já presenciei. Lágrimas começaram a se formar nos cantos dos olhos, mas ela segurava com força. Eu não a chamei aqui para repreendê-la, eu a chamei para lhe fazer uma proposta. Alguém com a sua determinação não deveria estar limpando o chão desta empresa, deveria estar ajudando a administrá-la. Eu gostaria de lhe oferecer um estágio remunerado no nosso departamento administrativo. O salário será o mesmo que você ganha agora, mas a carga horária será de 6 horas, para que você tenha mais tempo para a sua faculdade e para a sua filha. As lágrimas que ela tanto segurou finalmente rolaram por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, mas de um alívio tão profundo que parecia doer. Ela cobriu a boca com a mão, sacudindo a cabeça em negação, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Senhor, eu não sei o que dizer, eu não... Diga que aceita, eu disse com um sorriso. Mostre a todos do que você é capaz. A única coisa que peço em troca é que você nunca perca essa força de vontade que a fez estudar no chão de um estacionamento frio. É dessa fibra que esta empresa é feita. Sabrina aceitou. E o que aconteceu nos meses seguintes foi uma prova, silenciosa, mas poderosa, de que o caráter de uma pessoa é a sua verdadeira competência. A transição não foi fácil para ela. No primeiro dia, ela apareceu de Tyler, os cabelos presos num coque impecável, parecendo uma soldada indo para a batalha. Vi o desconforto em seus ombros, a maneira como ela se encolhia quando passava pelos mesmos gerentes que, dias antes, haviam apenas como a moça da limpeza. Alguns a olhavam com curiosidade, outros com um desprezo velado, sussurrando que ela era a protegida do chefe. Mas Sabrina não se deixou abater. Ela absorvia tudo como uma esponja, pedia ajuda sem vergonha, ficava até mais tarde para entender uma planilha, lia relatórios antigos para se familiarizar com os processos. O seu antigo chefe no departamento administrativo, um homem chamado Cláudio, veio à minha sala depois da primeira semana. Senhor Meireles, ele disse, fechando a porta, sobre a nova estagiária, a Sabrina. Eu preparei-me para o pior. Sim, Cláudia. Algum problema? Ele sorriu. Pelo contrário, eu não sei onde o senhor a encontrou, mas aquela mulher tem uma visão para a logística que eu nunca vi. Ela otimizou a rota de limpeza da fábrica em 2 dias, economizando quase 1 hora de trabalho por turno. Agora está me fazendo perguntas sobre a cadeia de suprimentos, que nem eu sei responder de imediato. Ela é brilhante. Um orgulho imenso me aqueceu por dentro. Eu não tinha lhe dado uma esmola. Eu apenas abri uma porta, que ela, com seu próprio esforço, já tinha arrombado. Nossas interações, a princípio, eram estritamente profissionais. Eu a encontrava no café e conversávamos sobre o desempenho de um novo produto. Ela me enviava relatórios por e-mail e eu ficava impressionado com sua clareza e objetividade. Aos poucos, porém, as barreiras começaram a cair. As conversas sobre trabalho se estendiam.
Começamos a falar sobre a vida. Ela me contava, com brilho nos olhos, sobre as notas altas da filha, a pequena Laura. Eu, por minha vez, me vi confessando a solidão que vinha com o cargo, o peso de ter o destino de centenas de famílias nas mãos. As pessoas acham que é fácil estar aqui, eu disse uma noite, enquanto dividíamos uma pizza no meu escritório, ambos exaustos após o fechamento do balanço trimestral. Ela achava que a solidão não está no lugar onde você está, mas na falta de alguém que entenda o peso que você carrega. Eu me senti assim no estacionamento, sozinha contra o mundo, até que um segurança mal-humorado apareceu. Nós rimos. Naquele momento, ela não era minha funcionária e eu não era o chefe dela. Éramos apenas duas pessoas que, por um acaso do destino, tinham visto a verdadeira essência um do outro. O estágio de Sabrina terminou e ela foi efetivada como analista júnior. 1 ano depois, foi promovida a coordenadora. Ela não subia por causa minha, subia por sua competência avassaladora, por sua capacidade de enxergar soluções onde todos os outros viam apenas problemas. E eu me apaixonei por ela, não pela mulher frágil que estuda no escuro, mas pela líder nata que ela se tornou. Apaixonei-me por sua inteligência, por sua bondade e pela maneira como ela nunca se esqueceu de onde veio, tratando cada funcionário, do chão de fábrica à diretoria, com o mesmo respeito. O pedido de casamento não foi uma surpresa para ninguém, exceto talvez para a própria Sabrina. Aconteceu num sábado chuvoso, não em um restaurante caro, mas na cozinha do meu apartamento, enquanto tentávamos, sem sucesso, fazer um bolo para o aniversário da Laura. Sabe, eu disse, com as mãos sujas de farinha, acho que sou melhor administrando uma empresa do que uma batedeira. Com certeza, ela riu, limpando uma mancha de chocolate do meu nariz. E também acho que sou muito melhor em tudo quando você está por perto. Continuei, a voz ficando séria. Segurei suas mãos. Eu não quero mais tomar nenhuma decisão importante na minha vida, seja na empresa ou na cozinha, sem ter você ao meu lado. Sabrina, você quer se casar comigo? As lágrimas que eu vi em seus olhos naquele dia eram as mesmas da minha sala meses antes, mas agora não havia resquício de sofrimento. Eram lágrimas puras de felicidade. Hoje faz 5 anos que estamos casados. Sabrina é a diretora de operações da empresa e a mulher mais inteligente e forte que já conheci. Laura, agora uma adolescente, me chama de pai. Quanto a Jonas, ouvi dizer que ele pulou de emprego em emprego, sempre saindo por problemas de relacionamento. Sua inveja o consumiu e ele se tornou irrelevante, uma nota de rodapé na nossa história. Às vezes, quando saímos da empresa à tarde da noite, de mãos dadas, eu olho para aquele canto distante do estacionamento. O poste de luz ainda está lá, solitário. E eu me lembro do homem que eu era, disfarçado, cheio de suspeitas, e da mulher que encontrei, cheia de sonhos. Aquela noite não mudou apenas a vida dela, mudou a minha. Ela me ensinou que o maior patrimônio de uma empresa não está nos seus cofres ou nos seus depósitos, está na força de vontade das pessoas, que, mesmo no escuro, insistem em buscar a luz. E eu, por sorte, encontrei a minha luz sentada no chão de um estacionamento. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.